Assista esse vídeo até o fim e você nunca mais verá depressão de outra forma. O que você pensa quando se fala em depressão? Uma tristeza persistente, falta de força de vontade, fraqueza, frescura, tentativa de chamar a atenção? Depressão é um conceito que originariamente ele é da geografia, que denomina relevos rebaixados que correspondem a uma área com altitude mais baixa que áreas que a circunda. E existem vários tipos de depressões, e basicamente nós temos dois tipos principais, que é a depressão relativa, que é uma depressão que está acima do nível do mar, e a depressão absoluta, que é aquela que está abaixo do nível do mar. E essas depressões se formam por processos erosivos ao longo de milhares e milhares de anos. Posteriormente, a economia também começou a usar o conceito de depressão, que é o agravamento do estado de recessão financeira, quando acontecem várias recessões seguidas, a um longo período de redução do PIB, diminuição da produção, aumento do desemprego, diminuição do poder aquisitivo. Todo esse conjunto de fatores constitui o que se chama de depressão. Para descrever transtorno mental, somente no século XX que começou a se usar o termo depressão. E o uso oficial do termo para descrever um distúrbio específico só ganhou destaque em 1980, através da inserção desse termo no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-3. E essa edição introduziu critérios para determinar mais especificamente o diagnóstico de transtornos depressivos, contribuindo para a padronização e aceitação mais ampla do termo depressão como um diagnóstico clínico. Então você pode perceber que esse conceito é extremamente novo e por isso muito pouco compreendido ainda, pois até hoje a abordagem da depressão ainda evolui com pesquisas científicas, avanço da psicologia e mudanças nas práticas da clínica psicanalítica. Mas podemos ter boas pistas de aprendizado e aprofundar um pouco mais esse conceito para além do senso comum, se nós consultarmos as ciências que já utilizam esse conceito há muito mais tempo. Começando pela etimologia da própria palavra depressão, que deriva da junção do prefixo de, que indica algo que vem de cima para baixo, e o termo précio, do latim, que é a ação de pôr, oprimir, apertar, estreitar ou abaixar de nível. Então, etimologicamente falando, depressão é a ação de pressionar de cima para baixo. E na geografia, como já vimos, o relevo sofre exatamente essa ação, de ser pressionado por muito tempo para baixo. E na economia, igualmente, vemos uma pressão constante que traz a consequência do desastre econômico. Nos dois sentidos, nós vemos um processo que não acontece do dia para o outro. Ele é contínuo, leva tempo. E se foi necessário buscar na depressão um nome mais abrangente para descrever esse mal, que hoje atinge uma grande parcela da população mundial, hoje existe uma pandemia de depressão no mundo, e o Brasil hoje é o país que tem mais casos de depressão na América Latina, é porque tristeza, melancolia ou qualquer outro nome que se deu no passado passou a ser insuficiente. E de fato, depressão não acontece de um dia para o outro. Ninguém fica deprimido de repente. Depressão é fruto de uma pressão contínua que oprime, que aperta, que estreita, que rebaixa o nosso sistema psíquico. Da mesma forma que a depressão econômica tira o valor financeiro, a pessoa deprimida deprecia o seu próprio valor, a sua própria capacidade de produzir, de reagir. E como uma depressão geográfica, a pessoa se sente no fundo do poço.
muitas vezes sem saber como chegou lá. Se você está passando por isso, se você se identifica com essa situação, é muito importante reconhecer esse processo, que não há culpa, não há uma responsabilidade direta. Você precisa reconhecer em si mesmo. Isso ajuda muito na compreensão do que está acontecendo com você. E quem ver ou souber de algum deprimido, você se convive com uma pessoa deprimida, pense 2 vezes antes de dizer que é frescura. Depressão não é frescura.